Certo dia chegou uma demanda para mim criar várias tirinhas com esse personagem aqui que está aparecendo na tela. Quando eu soube que ia ter que fazer, eu pensei, vai ser de boa, né? Com tudo que a gente tem hoje, Nano Banana, Context no Photoshop e tudo mais, não vai ser tão difícil criar o mesmo personagem em situações diferentes, né? Mas se você também tentou fazer isso que nem eu, você deve ter se frustrado também. Que nem quando eu descobri que essas ferramentas ainda não são suficientes sozinhas para gerar tirinhas infinitas de IA. Mesmo enviando uma referência clara, ela ainda gera um personagem diferente em várias outras situações. Então eu gastei um bom tempo pensando como que eu posso gerar esse personagem exatamente igual em situações diferentes, de uma maneira que a IA possa entender e eu não fique gastando horas ali no Photoshop refazendo ou tendo que gerar milhões de imagens diferentes. E é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo hoje. E nas pesquisas que eu fiz, eu me lembrei de algo que eu já conhecia, mas fazia muito tempo que eu não tinha visto, que animadores e ilustradores usam para manter a consistência do mesmo personagem em diversas poses diferentes. E o nome disso é Model Sheet. Isso nada mais é do que um mosaico da imagem do personagem em diversas poses e ângulos diferentes, para que ajude ilustradores e até modeladores 3D ou qualquer outra função que vai criar esse personagem em uma pose ou ângulo diferente, conseguir manter essa consistência e facilitar a vida dessas pessoas depois. Mas como que a gente pode pegar essa técnica que é usada na animação e transformar isso para o nosso dia a dia de IA ali no Freepik, no Midjourney? Não é simplesmente falar, faça um model sheet para mim desse personagem. Dessa maneira ele pode criar um model sheet com várias poses e várias coisas diferentes em cada uma dessas poses. A gente tem que ser mais preciso. A primeira coisa que você tem que fazer é criar um prompt de descrição do seu personagem. Você vai pegar uma imagem do seu personagem, mandar para uma IA e pedir para ele criar uma descrição detalhada de como que ele é. Esse prompt que está aparecendo aqui na tela eu também tenho disponível para você no e-book gratuito dessa aula, que é Criação de Personagens com Consistência. Você pode baixar no primeiro link aqui na descrição e já copiar e começar a praticar. Mais uma dica, é muito importante que nessa parte você descreva principalmente sobre o personagem em si. Então se ele estiver em uma cena, por exemplo, com algum contexto, a IA ela não pode pegar esse contexto e utilizar nessa descrição, porque a gente quer coisas só relacionadas ao personagem. Então se aquelas roupas que ele está usando naquele momento são as roupas dele, por exemplo, que nem um Naruto ou algo assim, é importante que esteja nessa descrição do personagem as roupas dele também. Mas agora, coisas voando ao redor, atrás, tudo isso a gente tem que tirar fora. Inclusive, se você tiver um plano inteiro do personagem que mostre ele completo, é melhor ainda. Depois de ter a descrição completa do personagem, o que você vai fazer? Você vai para algum programa ali de geração de IA, jogar essa descrição e pedir para ele gerar uma imagem também com a referência da foto do seu personagem, com um fundo preto ou branco, mas totalmente neutro. Caso você já tenha, por exemplo, uma imagem exata do personagem, você pode simplesmente pedir para ele remover o fundo. E aí você fica com a imagem do personagem com o fundo branco ou preto. Mas é importante a gente ter essa imagem neutra do seu personagem. E eu peço uma atenção especial para essa imagem em si, porque ela é uma imagem base, ela é fundamental para que as próximas a gente tenha uma consistência muito bem informada. Então se tiver algo que você não queira, ou você tenta tirar com a própria IA, sinalizando ali, remova isso, altere aquilo, ou se você for bom ali de Photoshop, aproveita isso e já tira no Photoshop e deixa do jeitinho que você quer, todos os detalhes do seu personagem. Depois de a gente ter conseguido essa imagem de referência e a descrição, agora a gente vai partir para a geração do nosso Model Sheet. Para isso a gente vai gerar alguns ângulos. O primeiro que eu quero falar com vocês é um ângulo lateral. Todos os prompts desses ângulos eles estão no e-book que eu mencionei. A gente vai fazer apenas o do lateral aqui para você ter uma ideia, mas todos eles são iguais, o processo é exatamente igual. E é o seguinte, primeiro passo você vai jogar a imagem de referência do seu personagem nessa IA que você vai gerar a variação de ângulo. E é importante que essa IA ela tenha já uma consistência boa, que ela pegue as características do personagem e consiga replicar, como o Nano Banana, por exemplo. Então se você não tem nenhuma assinatura aí paga no momento, eu recomendo que você use o Flow, que o Nano Banana ele tem essa consistência que eu falei, inclusive toda essa tirinha que eu fiz foi pelo Nano Banana. E ele é gratuito, você pode usar ele de maneira ilimitada. Agora você vai adicionar a descrição do personagem e mais aquele prompt do ângulo que a gente quer gerar. Terceiro passo, agora você vai gerar algumas imagens, gera ali umas 4, 5 imagens, ou até ela ser uma imagem boa o suficiente, e é importante que ela seja bem próxima do que você imaginou, se não igual. O quarto passo agora é justamente pegar essa melhor imagem que foi feita e ajustar ainda as imperfeições que ficaram. Então, às vezes, por gerar de lado e a gente só ter a referência de frente, ele vai gerar um lado um pouco diferente do que você imaginou. Então, você vai ter que alterar, às vezes, o cabelo ou a roupa como que ficou do lado, esse tipo de coisa,
ou você vai pedir para a IA ou alterar no Photoshop até ficar exatamente igual o que você imaginou. E aí você vai repetir esse processo com todos os outros ângulos. Então, todos os outros ângulos dos prompts que estão lá no nosso e-book, você pode ir repetindo até você conseguir esses 6 ângulos. E aí você vai criar o Model Sheet, ou no Canva, ou no Photoshop, qualquer programa de edição de imagem, você vai fazer um mosaico dessas imagens. Agora a gente tem um Model Sheet Turnaround gerado do seu personagem. Então você consegue enviar esse Model Sheet para qualquer IA, geradora de imagens, e você vai conseguir fazer ele tomando café, lutando, viajando de avião, qualquer coisa que você imaginar, porque ele vai conseguir ler o seu personagem nesse banco de dados que a gente agora conseguiu fazer e gerar ele de uma forma ainda melhor. Isso é muito mais eficaz do que você tentar ficar explicando, o nariz dele de lado ele é assim, ou o cabelo quando é visto de trás ele é assim, porque a IA ela vai ver como que é, ela vai simplesmente adaptar o que está ali na referência para o que você pediu de pose dele. Que nem eu falei, eu gastei bastante tempo pensando em tudo isso, então eu compilei tudo isso no e-book que eu comentei algumas vezes aqui, que você pode baixar na descrição, e lá você pode usar os prompts que eu tenho falado e tudo mais, e montar o seu Model Sheet de uma forma até mais rápida do que você tentando quebrar a cabeça sozinho. Se esse conteúdo te ajudou e você acha que pode ajudar algum amigo seu, também já compartilha com ele para ele parar de gerar milhares e milhares de imagens, tentando fazer o personagem de lado e fazer um Model Sheet e ter uma assertividade ainda maior. Até a próxima. Tchau, tchau.